Você já parou para imaginar ou pensar o porquê que mesmo a maioria das pessoas estão estando satisfeitos com os seus ganhos, querendo ganhar mais? São poucos os que ganham? Se eu fizer a seguinte pergunta para você: se você ganhasse um pouco mais de dinheiro, isso lhe atrapalharia ou lhe ajudaria? Então, se você entrar conosco nesta maratona, eu te asseguro que você irá entender, irá compreender. Porque as nossas finanças, elas são apenas os resultados da nossa fé humanizada, da nossa fé, das nossas crenças, das nossas emoções humanizadas. E nós começamos a falar no primeiro vídeo a respeito da carência, porque não são poucas pessoas que acreditam que o amor ao dinheiro é só quando alguém deseja ter muito dinheiro. E eu te asseguro, o amor ao dinheiro que a Bíblia fala não está relacionado a quantias ou a quantidade. Então, a carência, ela é uma das emoções contrárias, que uma vez que esteja humanizada, que você também irá entender isto com toda clareza, é inútil você lutar com a força dos seus braços para vencer esse poder, essa energia. Aquilo que um dia foi apenas um sentimento, hoje se tornou uma potência, porque passou a ser parte de você mesmo. Então, para que você possa entender a respeito da emoção, você já deve ter ouvido falar a respeito dos 7 pecados capitais. Eu coloquei aqui uma lista de 7 pecados capitais para que você possa começar a entender, né, o porquê que a carência é pecado. Então, dos 7 pecados capitais, o primeiro dos pecados capitais, e isso também está na Bíblia, é a gula. O que é a gula? A gula é o desequilíbrio da vontade de comer. É o desequilíbrio da alimentação. Quando você come demais, quando você come de uma forma desordenada, isto é gula. E está lá na Bíblia como pecado. O que significa pecado? Errar o alvo, errar o caminho. É uma alteração da normalidade. O segundo pecado é a avareza. O que é avareza? O desequilíbrio do ter. É quando você tem, mas a causa que você quer é uma causa compulsiva, não é para suprir as suas necessidades. Ou seja, o dinheiro não é um instrumento de troca, não é algo para lhe servir, é algo que lhe domina. Você quer ter por um medo excessivo de faltar ou de falta. Esse desequilíbrio é pecado. E estas emoções, ela estando em você, é um gigante de 1 tonelada, que é a energia gerada por essas emoções que agora estão fazendo parte de você, contra a sua força natural, que seria, sei lá, um ratinho. Terceiro pecado, a luxúria, que é o desequilíbrio do prazer, né? A luxúria, ela sustenta o desequilíbrio geral que resulta em morte. Então, quando eu quero prazer apenas pelo prazer, sem levar em consideração que aquele prazer momentâneo está trazendo dores futuras. Então, essa emoção, esse desequilíbrio da emoção na hora do prazer chama-se luxúria. Principalmente o prazer em relação ao sexo. Quarto, é a ira, que é a raiva excessiva, é o desequilíbrio do controle emocional. Você vê que o pecado é exatamente isso, é errar o alvo, errar o caminho. O quinto é a depressão, que é o desequilíbrio da autoestima para baixo, quando você perde a noção do valor que você tem, quando você não liga mais para se destruir a si ou a outro, você perde o foco, você perde a razão da vida. É um desequilíbrio. E esse desequilíbrio se tornou uma emoção que atrai
resultados ao equivalente, já que toda semente produz ao equivalente à sua espécie. O sétimo, ou seja, o sexto pecado é o orgulho, que é o desequilíbrio da autoestima para cima. Se a depressão, a melancolia, o vitimismo é o desequilíbrio da emoção para baixo, o orgulho é o desequilíbrio da mesma emoção para cima. É quando acha que você é mais merecedor dos bens, você não liga que aquilo que te dá um prazer causa dores em outro, causa prejuízo em outro. Então é o desequilíbrio. E o sétimo é a preguiça, que é o desequilíbrio do descanso. Descansar é necessário. Então, a carência, a falta do dinheiro, faça com que você se desequilibre para ter o dinheiro. É quando você se submete a coisas baixas. É por causa desse desequilíbrio que faz com que as pessoas tomem atitude injusta, desonesta, e se rebaixe sem reconhecer o alto valor que ela tem. É por causa dessa carência, esse desequilíbrio, que faz com que pessoas tomem atitude tão baixa, tão desumana, a ponto de acontecer um acidente em uma estrada e ter alguém agonizando, mas tem um bem e as pessoas correm, afanam, tomam, retraem os bens sem olhar para a dor alheia, sem perceber que essa atitude é como se fosse uma semente que plantasse para que ela colhesse dores da mesma espécie. E você sabe que uma vez que você planta uma semente, você não colhe apenas a semente que plantou, você colhe uma colheita. Isso é um princípio, que é na hora de fazer o bem, como também na hora de fazer o mal. Então as pessoas fazem isso por causa da carência do dinheiro. Por quê? Porque não deveria ser assim. Eu estou falando aqui para que você possa ajustar as suas emoções. O tema é muito grande, não vai dar para a gente falar tudo isso só no vídeo, por isso é uma maratona. Não deixe de assistir, todos os dias eu vou estar colocando vídeo. Em cada um desses vídeos você vai aprendendo e você vai treinando para colocar em prática. E agora nós estamos mostrando o que a carência faz, causa um desequilíbrio que faz com que as pessoas amem ao dinheiro, queira o dinheiro e faz coisas muito prejudicial a ela mesma e às outras por causa do dinheiro, sendo que o pensamento coerente, assim como o nosso Criador nos fez e fez os nossos corpos, você sabe que nossos corpos têm um limite, um teto de temperatura, de líquido, que se alterar essa temperatura causa um dano, se ficar mais baixo causa um dano, é a assolação, é a temperatura para cima, a temperatura do meu corpo para cima, assim como um motor que se esquentar demais explode, quebra, bate, né? Como se baixar demais, ela congela. Então nossos corpos são assim. Então perceba que tem uma inteligência nos nossos corpos. Quando nós estamos suados, nossos corpos por si só, ele soa. Não é nossa mente consciente que soa. Há uma inteligência. Quando nós estamos com muito frio, nossos corpos se agitam, tremem para aquecer. Não é nossa mente consciente. Então perceba que existe uma mente consciente dentro de nós, ou seja, uma mente subconsciente, uma inteligência que Deus colocou em nós, porque dentre as 50 trilhões de células que nós somos, tem dentro dela a inteligência divina, a inteligência da sobrevivência. E essas células, elas são inteligentes, elas trabalham para o desenvolvimento do corpo no todo. Então, essas mesmas células que produzem que faz com que nossos corpos soem quando precisa baixar a temperatura e trema, ela tem capacidade para nos recriar, nos manter sarados, caso sejamos ameaçados por uma doença, ela tem capacidade para nos curarmos, desde que as nossas emoções estejam equilibradas. A mesma coisa
no tocante às finanças, porque não seria totalmente inteligente Deus cuidar das necessidades físicas, mas deixar faltar a necessidade, digamos assim, de provisão. Porque se o nosso organismo ele trabalha, porque se há uma inteligência que trabalha em nós, fazendo com que nosso organismo trabalhe e separe o que é nutriente, o que não é nutriente, o que não é nutriente joga para fora, e o que é nutriente vai ser transformado em energia. Então essa inteligência não seria completa se não pensasse na hora de prover os recursos, porque o dinheiro ele é importante não por si só. O dinheiro ele é importante porque é com ele que nós compramos o alimento para a nossa família, que nós compramos roupa, que nós compramos calçados, que nós damos uma vida confortável. E o Senhor Jesus diz que quando nós colocamos em primeiro lugar o reino dos céus, essas coisas seriam naturalmente acrescentadas. Foi ali que Jesus falou, olha para Salomão, olha para os pássaros. Deus não ama mais os pássaros nem a Salomão, mas do que a cada um de vós. Mas por causa desse desequilíbrio. Então nós deveríamos pensar em nossas finanças do mesmo jeito de que quando nós pensamos no oxigênio. Veja, se o oxigênio, eu não amanheço preocupado se vai faltar oxigênio para mim respirar. Não amanheço. Eu não amanheço preocupado se o sol vai amanhecer, se vai trazer a temperatura certa. Eu não amanheço. O mesmo Criador que pensou, que fez o sol, que fez as coisas, foi o mesmo que nos fez, que fez. Se nós nos organizarmos as nossas emoções e pensar no dinheiro como pensamos no oxigênio, acontece a mesma coisa. O mesmo Deus, ele disse que seria incompetente, incoerência, fazer um planejamento e pensasse no começo, no meio e não pensasse no fim. Então, o mesmo Deus que nos dá essa inteligência, que faz nossos corpos fazer coisas extraordinárias, nossos corações pulsarem, nosso sangue circular, e ele não pensasse na provisão. Então ele pensou, a questão é que nós temos responsabilidade nisso. Então, ao entender até aqui, é necessário que você entenda que são as nossas emoções alteradas. Essas emoções, uma vez que ela criou nossas células, que é isso que acontece, que corresponde a uma energia que está agora, é os nossos corpos que criam os resultados. Os nossos corpos é o mesmo que as pessoas que estudam a respeito do poder magnético do corpo, da Terra, do poder da lei da atração, fala que existe o consciente e o subconsciente. O subconsciente é os nossos corpos, e é os nossos corpos que criam os resultados. Então, os nossos corpos, que é a nossa mente consciente, ele corresponde 95% de todo o potencial que nós somos, de toda a energia que nós somos. E segundo o doutor Bruce Lipton, nós somos compostos de 50 trilhões de células. E em cada uma dessas células tem 1,4 de energia. Veja só, essa energia que está agora aqui é 220 volts. 220 volts. Toda a nossa energia distribuída em todas as células corresponde a seus 74 trilhões de volts, já que somos 50 trilhões de células e cada célula tem 1,4. Então dá para fazer, para você ter uma ideia? Então, as nossas emoções que são contrárias, poderes contrários, energia contrária, magnetismo contrário, por causa das nossas emoções alteradas, e agora essas emoções alteradas estão nós, fora de nós tem um outro nós, que é os nossos corpos magnéticos. Já existe recursos tecnológicos de que você vê, é o que a Bíblia chama de alma, que é o nosso outro eu,
um eu agora totalmente magnético, cheio de energia. E essa energia que está em fusão com nossos corpos biológicos, que atrai o resultado. Aqui corresponde o casamento do macho e da fêmea. Nem o espírito sozinho produz, nem o corpo sozinho produz. Agora, vamos entender o segredo mais necessário. Mesmo nossos corpos correspondendo 95% da totalidade dessa energia, e a nossa mente consciente, que é o nosso porteiro, a nossa mente seletiva correspondendo 5%, mas esse 5% aqui é a nossa energia, a mesma criadora, é a mesma que Deus criou o universo. E essa energia, ela não se limita ao meu corpo. Eu posso ir no Japão agora, eu posso voltar. Eu posso ir lá no trono de Deus agora e voltar. Então, essa energia, que é a energia, a matéria pura, limpa, que ela não sofre limitações. Se eu souber usar ela e conectar ela com aquilo que é saudável, com aquilo que é puro, com aquilo que é o que eu desejo, e eu verbalizar isso todos os dias, e essa emoção, ou seja, essas palavras gerarem uma emoção, essa emoção gerada pelo novo que eu quero, pelo equilíbrio que eu quero, pela verdade que eu quero, pela realidade que eu quero, desses 5% é que vai sendo transformado nos 95%. Eu não posso vencer os 95% pelo 95%, mas eu posso vencer com os 5%, porque é a matéria-prima. É igual você ter uma casa, né, de, sei lá, você fez uma casa de taipa, né, de barro, e agora você quer uma casa de tijolos. Então como é que você vai fazer para fazer a casa de tijolos? Você vai pegar a água, o cimento e a areia e vai misturar. E agora você fez o tijolo, e agora você vai construir sua casa com os tijolos que você fez. Mesma coisa, quando você se liga no positivo, você acredita no positivo, começa a falar no positivo, a sua emoção, a princípio, que é 5%, vai se unificando ao seu estado emocional, vai se consolidando e vai se transformando em você. A ciência afirma que no período de 11 anos, todas as nossas células serão renovadas, a ponto, se você tivesse uma doença e você conseguisse se desconectar, a tua mente, sarar a tua mente da doença, tirar a tua mente da doença, colocar uma saudável, 11 anos seria o suficiente para você estar regenerado. Mas, como nós temos também prometido e falado, eu vou te levar a um poder maior do que o poder das leis, da lei da atração. Esse 70 e tanto poder energético de vibração que nós temos, aonde essa vibração acaba, e você entendendo o sobrenatural, é ali que começa a força. E toda essa força poderosa está no corpo de Cristo. Eu acredito que você já está entendendo aonde nós estamos chegando. Que grandiosidade é isso. Veja, a sua mente, ela é energia pura, limpa, do agora. Que correspondente a qual emoção você irá se ligar, essa emoção, a princípio, se transformará em você, que atrairá o resultado. Isso é tão certo como 2 e 2 é 4, porque estamos tratando de princípio. É por isso que a palavra de Deus afirma que Deus, pelas suas maravilhosas promessas, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Na prática, significa dizer o seguinte: você amanheceu o dia, você vai na sua rede social, aí começa a se aborrecer com o que alguma autoridade está fazendo lá em Brasília, ou com que alguém lá na China fez uma coisa que você considera errada. Você começa a se infeccionar, você começa a inflamar,
Você faz isso dia após dia. Ou mesmo você foi formado na tua casa, na tua família, a realidade da falta, que sempre associando o dinheiro com emoções negativas, de não ter, o dinheiro traz maldição, o dinheiro é coisa do diabo, que a sua família não teve aquilo ou isso porque não podia. Então essas emoções que você teve, elas estão permanecendo porque as lembranças dela vai renovando as células, vai renovando essa energia negativa, que por isso o teu futuro é semelhante ao teu passado, porque você está indo lá no passado, conectando a tua energia que está limpa, a tua mente, que mesmo sendo só 5%, mas está pura, limpa, você vai lá, pega as emoções antigas do passado, de falta, de dor, de sofrimento, de lembranças amargas, trauma. Então aquilo vai se renovando, você vai passar por a vida renovando o negativo, o velho, e não existe futuro novo, porque o futuro é sempre semelhante ao velho, porque você está lá. Agora, você desconectou. Você criou um sonho baseado na palavra, porque Deus já nos deu tudo que se diz respeito à vida pelas suas maravilhosas promessas, nos deu a natureza divina. Veja só, a natureza divina. Você entende isso e você começa a mergulhar. É como se você estivesse garimpando as promessas de Deus, a Bíblia Sagrada. Você vai lá, pega as promessas, vai sempre lembrando, foi Deus que prometeu, Ele não falha, Ele não mente. Então a palavra de Deus tem o DNA de Deus. Se o céu é rico, se o céu é verdadeiro, se não há dores, se não há sofrimento, se não há pobreza, se não há injustiça, se não há nada de negativo no céu, então as promessas dele têm um DNA que fez o céu ser quem o céu é. Então você deixa de pegar o negativo, você pega o positivo, dia após dia, conecta a tua mente, então essa emoção positiva vai trazer o céu para a tua vida. Você vai ser um ser celestial, um ser celestial. Isso é além do que apenas desenvolvimento humano. Aonde o desenvolvimento humano acaba, começa a uma força poderosa. É por isso que, quando as pessoas tocavam em Jesus, dele saía poder que curava as pessoas. Porque qual era a razão, a causa do poder de Jesus? Porque Jesus foi a encarnação do verbo vivo, da palavra viva. Porque é um princípio. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e o verbo se encarnou e habitou conosco. E está escrito, todas essas coisas foram feitas assim. E esse assim, que é a encarnação, é a luz dos homens. Jesus também disse, se vocês crerem em mim, também farão as obras que eu faço. Então, quando você entende e vê, as pessoas tocavam em Jesus, e ao tocar em Jesus saía poder. Por uma mulher do fluxo de sangue, multiplicou os pães, fez Pedro numa única tarrafada pegar o suficiente para suprir a necessidade dele e dos amigos, tirou dinheiro de boca de peixe, transformou água em vinho. Então, de onde saiu todos esses milagres? Do corpo de Cristo. Então, quando você é construído ou formado pelo DNA de cima, você também tem o mesmo poder. Porque o poder de Jesus é por causa disso. Eu tenho experimentado isso na prática. O que eu tenho falado para você, o que eu estou falando para você, eu estou falando de experiência prática. Eu vivi. E olha que lá no passado, quando eu não tinha esse entendimento que eu estou compartilhando com você agora, eu experimentei esse princípio que eu estou revelando para você. Preste atenção. Há duas energias, uma boa, outra ruim, uma da vida, outra da morte. É o Filho de Deus, só vim para que tenha vida e vida com abundância, do outro lado, ladrão. E cabe a você, não é Deus que vai decidir por você, qual você vai estar se conectando. Então, ao amanhecer o dia, coloque isso na sua mente. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos e fale para você mesmo. Deixe as tuas palavras começar a preencher o teu silêncio.
e comece a meditar em cada uma dessas palavras e diga: eu me conecto com todas as coisas boas da vida. Eu entro em sintonia com todas as coisas boas da vida. Eu só acredito nas coisas boas da vida. Eu só acredito naquilo que vem de Deus para a minha vida, o Pai da glória. Você começa, se o seu problema, no caso, se você cresceu em um lar onde a falta era a realidade, onde foi desenvolvido crenças negativas e energias negativas, emoções negativas, que sempre associam dinheiro com dor, com sofrimento, porque olha, fulano vivia bem, aí ganhou dinheiro e olha, começaram a brigar. Se você foi formado nesse meio, há muitas energias negativas que correspondem 95% de você lutando contra 5%. Então você precisa começar a liberar palavras, dando sentido, se conectando com as palavras, né? Porque no princípio eram as palavras, e as palavras estavam com Deus, e a palavra era Deus, e as palavras paravam sobre a face do abismo. Então, diante da tua realidade, quando você começa a liberar a palavra positiva, corresponde a tua palavra boa, de esperança positiva, que você vai prosperar, que só vai acontecer coisas boas na vida, que você espera coisas boas na vida. Essa palavra vai começar a pairar sobre a tua realidade, que não é tão boa, mas vai se criar aquilo que você está criando, está falando. Por quê? Porque essas palavras que você está falando, que é onde estão a vida, que Deus criou o universo assim, ela não é correspondente com a tua realidade. Então vai criar o novo, porque você não está mais se alimentando com o velho. Então você começa a falar: o dinheiro é uma coisa boa, porque é com ele que eu compro alimento para minha família, é com ele que eu compro calçado, roupa, é com o dinheiro que eu realizo os sonhos, eu me alegro, eu presentei a minha família. Comece a falar que o dinheiro é uma coisa boa, a vida é boa, há um Deus bom, as coisas boas são maiores do que as coisas ruins. E aí, aquilo que você está conversando agora tornará parte de você amanhã. Então é agora todo o potencial teu atraindo coisas boas, e as coisas boas atraídas geram mais coisas boas. Mas o contrário disso, alguém dá um pum lá no Japão e você diz: mas olha que pessoas mal educadas, não sabe que esse pum vai gerar um problema na atmosfera, vai ajudar a desfazer, desconstruir, sei lá, os poderes que protegem dos raios solares. Você vai criar, vai ficar, daqui a pouco você está tão fedido como aquele pum. Por quê? Porque foi lá que você se conectou. Mas se você se conectar com o positivo, acontece a mesma coisa. Então, se você já não é inscrito no nosso canal, meu amigo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso canal. E é um prazer ter você aqui no nosso canal, tá ok? Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.